Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Quero cumprimentar em primeiro lugar todos os presentes, assim em meu nome pessoal, Ana Paula Figueira, e em nome dos restantes autores deste trabalho. Trabalho este intitulado A Memória Etnobotânica das Minas de Aljustrel, uma ferramenta estratégica para reposicionar o território no presente. Este trabalho vai ser apresentado tendo em conta um breve referencial teórico, depois os objetivos, a sua metodologia, alguns pontos do seu desenvolvimento e a sua conclusão, tal qual como ele foi elaborado. No que respeita ao referencial teórico, não obstante o crescente reconhecimento do património imaterial, o saber relacionado com o conhecimento e com o uso das plantas, o saber etnobotânico, mesmo estando sempre presente, tem sido discretamente considerado. Deste modo, o capital simbólico, ecológico e cultural destas práticas locais não tem obtido a merecida evidência. Todavia, o conhecimento empírico associado ao uso tradicional das plantas articula práticas culturais com conhecimento ecológico e existência simbólica e assume um papel importante, em particular em territórios que, em regra, se debatem com problemas resultantes do despovoamento, como é o caso da Austrália. Efetivamente, a etnobotânica pode ser definida como o estudo da relação existente entre o homem e as plantas e o modo como essas plantas são usadas como recursos. O saber etnobotânico, transmitido geracionalmente, o qual teve um papel significativo na vida cotidiana da comunidade mineira, tanto no tratamento de doenças, na alimentação ou até mesmo na organização do espaço, deve ser entendido para o reposicionamento como um valor estratégico, aliás, para o reposicionamento atual dos territórios. Há autores mesmo que acrescentam, considerando que algumas especificidades dos territórios mineiros, caso das galerias, as infraestruturas e os equipamentos da exploração, os bairros e outras construções associadas às comunidades mineiras, que estas podem ser trabalhadas no sentido de operarem como elementos atrativos em termos de desenvolvimento de algumas atividades turísticas, mas oferecem especial destaque ao vasto património material constituído pelas memórias e histórias locais de comunidades marcadas por esta atividade. Todavia, alertam para as particularidades deste património, cuja transformação em produto turístico só pode ser sustentada na identidade coletiva da comunidade, correndo o risco de, ao mesmo tempo, ser promovida a sua alteração. Por isso, não deve ser esquecido que o turismo mineiro é especialmente um turismo de herança. A reaquisição deste conhecimento obriga a abordagens interdisciplinares. Estas deverão incluir, entre outras áreas do saber, a história, a antropologia, a geografia e o território, o que se traduz no favorecimento do registro desses saberes como na incorporação crítica dos mesmos nas estratégias de desenvolvimento territorial. O saber etnobotânico, empírico e tradicional, se integrado em projetos de educação patrimonial, turismo sustentável e inovação social, pode contribuir para a diversificação económica, para a valorização da identidade local, tal como para a sustentabilidade ecológica do território. A memória etnobotânica comporta, pois, diálogos e reflexões sobre plantas ornamentais, alimentícias e medicinais na vida das pessoas e dos lugares e assume uma particular importância na medida em que é no cultivo da terra e na luta pela sobrevivência das classes mais pobres que a sabedoria popular garante o sustento e a sobrevivência na escassez de recursos. Assim, a memória etnobotânica não apenas preserva o passado, como também pode recriar o presente, assente em princípios de sustentabilidade e de identidade territorial. Enquanto objetivos, poder-se-á dizer que o objetivo geral deste trabalho é identificar formas de valorização do saber etnobotânico em contexto mineiro, no caso particular do território de Austrel, enquanto património imaterial e promotor de reposicionamento territorial sustentável. Para o efeito e em termos específicos, propõe-se fazer uma resumida abordagem da relação entre a etnobotânica e a mineração, identificando-se algumas práticas etnobotânicas no território mineiro de Aljustrel. Alude-se igualmente ao potencial educativo, turístico e social dos saberes decorrentes e, com base nos mesmos, sugerem-se algumas ideias que poderão alavancar a marca territorial, assim como eventuais rumos para a sua integração em estratégias de desenvolvimento local.
Ao nível da metodologia, optou-se por uma abordagem qualitativa interdisciplinar sustentada por uma revisão bibliográfica nas áreas da etnobotânica, património cultural e desenvolvimento local, pela análise de documentos alusivos a práticas etnobotânicas relacionados com as minas de Aljustrel e, por fim, pelo levantamento de testemunhos orais de antigos mineiros e dos seus familiares a propósito da utilização das plantas para a construção de ferramentas e de estruturas utilizadas no interior da mina, assim como para fins medicinais e para a sua alimentação. Ao nível do desenvolvimento, é sabido que as plantas são, de facto, os pilares das civilizações, dado que os seres humanos dependem dos recursos vegetais para suprir as suas necessidades básicas. É sabido também que a cultura enriquece a vida humana de múltiplas formas. Daí a Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura advogar que o património cultural, material e imaterial, se assume como uma fonte de identidade e coesão para as comunidades afetadas pela mudança desconcertante e pela instabilidade económica, acreditando que o desenvolvimento apenas poderá ser sustentável se integrar uma forte componente cultural. Logo, o desenvolvimento cultural e o desenvolvimento local estão intimamente relacionados. Neste processo de transformação social de uma comunidade, a cultura tem, pois, um papel decisivo, exercendo influências políticas e económicas, exigindo que as comunidades locais e regionais desempenhem a sua função de protagonistas do seu próprio desenvolvimento, estimulando assim a democracia cultural. A vila de Aljustrel está geograficamente localizada na faixa piritosa ibérica, desenvolvendo-se desde Alcácer do Sal, em Portugal, a noroeste, até Sevilha, em Espanha, a sudeste. Integra várias minas, principalmente minas de pirite, ou também a chamada pirita. Integrada nesta faixa, a mina de Aljustrel é conhecida pela extração de pirite, popularmente conhecida como o ouro dos tolos, devido ao brilho metálico e ao seu tom amarelo-dourado. A pirite é um composto de vários tipos de minerais, sendo os predominantes o cobre, o zinco e o chumbo. Por vezes apresenta também algum teor de ouro ou de prata, mas em quantidades muito residuais. É facto que existem provas de mineração em Aljustrel datadas do período calcolítico, nomeadamente a existência de um bocadinho de fundição da idade do cobre, o qual sugere uma ocupação pré-islâmica da área e revela a importância da metalurgia do cobre na região. Durante o período romano foi fundada a povoação de Vipasca, a atual Aljustrel, e esta, durante cerca de 400 anos, tornou-se um dos principais centros mineiros da Península Ibérica. Quando se pretendeu perceber o nível de conhecimento etnobotânico relacionado com a mineração e os minérios em Aljustrel, surgiram várias dificuldades, na medida em que a documentação é escassa. Em contrapartida, conseguiram-se apurar alguns testemunhos de pessoas que estiveram ou ainda estão ligadas à mina. Especialmente com base nesses depoimentos, optou-se então por fazer um levantamento das plantas utilizadas no contexto socioambiental dos usuários, sendo as espécies categorizadas pelo respectivo uso. É sabido que a ligação entre a mina e Aljustrel é milenar, contando com cerca de 5 mil anos de história. Vários povos passaram por esta região e realizaram a exploração dos solos. Existem alguns indícios do uso de plantas e da vegetação local para auxílio dessa atividade. No período romano, salienta-se a madeira, em particular de azinho, tanto para as estruturas como para o acabamento das ferramentas. O esparto, conhecido pelas suas folhas largas e fibrosas, era utilizado para alcofas várias, mas também para o vestuário dos mineiros, em particular para capacetes e para alpercatas. Após a Revolução Industrial, já em meados do século XIX, quando a exploração mineira voltou a prosperar em Aljustrel, as árvores e as plantas voltaram a ter um papel de destaque nesta atividade. Pensa-se inclusivamente que as matas circundantes às minas terão sido plantadas com o propósito de a sua madeira ser utilizada na mineração. Tanto os malacates, que são os elevadores existentes nos poços das minas, como a entivação usavam basicamente a madeira, se bem que nos dias de hoje prevalecem as estruturas em metal. A fim de verificar a utilização das plantas com fins medicinais, em particular para curar feridas e aliviar dores, como para problemas digestivos e respiratórios, assim como para a culinária, e na falta, mais uma vez, de documentação que a atestasse, entendeu-se igualmente questionar antigos mineiros e respectivos familiares. Verificou-se que o calafito, as folhas da figueira comum, a planta da betadine, o eucalipto, o coejo, o funjo, o cardo com flores roxas, os catacus e as acelgas foram, talvez, os mais mencionados, com utilizações diversas.
Parque Mineiro de Aljustrel, cuja entrada em funcionamento ocorreu em 2023, com a mina em elaboração, responde a uma importância estratégia de valorização patrimonial, educativa, turística e identitária. Ao conceber uma oferta turística diferenciada, enquadrada nos princípios de turismo industrial, o parque pretende também a sua integração em rotas nacionais e internacionais ligadas ao património mineiro e, assim, atrair visitantes através de experiências imersivas. Caso da visita à antiga Galeria Mineira do Piso 30, que foi reabilitada com vista a receber visitantes. Ou ainda, da criação do Centro de Recepção e Interpretação sobre a história geológica e humana da mina, um espaço museológico instalado junto ao Malacate Viana, um dos antigos poços de descida ao fundo da mina. Concomitantemente, o Parque Mineiro de Aljustrel desempenha uma função educativa e de sensibilização na medida em que estimula o conhecimento científico e técnico sobre mineração, geologia, ambiente e território a todos os públicos e a diferentes graus de ensino, ambicionando posicionar Aljustrel como referência nacional e europeia no que concerne à valorização do património mineiro em contexto ativo. O envolvimento da comunidade em ações educativas sobre memória coletiva, identidade territorial e sustentabilidade é fundamental tanto para diversificar a economia como para reforçar o orgulho identitário e o sentimento de pertença da população, especialmente dos ex-mineiros e das suas famílias. Acredita-se que os saberes derivados da utilização etnobotânica pelos mineiros de Aljustrel, enquanto recurso cultural e territorial, podem enriquecer todos estes propósitos, contribuindo para alavancar a marca territorial e para o desenvolvimento local. O seu valor pedagógico pode ser impulsionado, por exemplo, através da criação de projetos educativos que envolvam a colaboração de escolas, museus e associações culturais, com a finalidade de facilitar a sua transmissão geracional, reforçando a identidade local. Já o seu potencial, enquanto recurso turístico baseado na autenticidade e na singularidade do território mineiro, julga-se possível ser aproveitado, a título de exemplo, mediante a criação de roteiros interpretativos pelas áreas mineiras que façam a articulação entre as plantas e o cotidiano dos mineiros. Por fim, o reconhecimento desta herança etnobotânica, enquanto património vivo, pode fortalecer o orgulho e o sentimento de pertença na comunidade, assim como combater estigmas associados ao mundo mineiro e rural. Assim, a promoção de projetos baseados em testemunhos orais e geracionais relacionados com o uso de plantas que reúnam pessoas mais idosas, antigos mineiros, mulheres e jovens, são fortemente inclusivos. Simultaneamente, estimular o cultivo de plantas, assim como a fitoterapia, poderá ser uma forma de levar à criação de produtos novos e a novas práticas económicas sustentáveis. Um exemplo seria, como já se escreveu atrás, a criação de uma farmácia viva, com plantas usadas na mina, gerida por voluntários, com fins educativos e terapêuticos. Chegados então ao nosso ponto de conclusão ou de conclusões, o que é que nos apraz dizer? Conhecer a herança mineira, etnobotânica, material ou imaterial em Aljustrel é determinante para a sua salvaguarda. Esta memória constitui um significativo recurso educativo, turístico e social, através do qual é possível reforçar a identidade local, promover o desenvolvimento sustentável e reposicionar o território. A valorização do saber tradicional aumenta o orgulho da comunidade, tal como a sua coesão, e conduz ao surgimento de novas práticas económicas baseadas na cultura e na natureza. Ainda, e de volta ao Parque Mineiro de Aljustrel, este é de facto a soma de várias épocas, onde se encontra história, património, identidade, paisagem, investigação e ciência. Desta forma, e enquanto um espaço vivo, de futuro, integrador e participativo, ele pode e deve ser o motor central de valorização educativa, turística e social da região. E assim concluo com o meu obrigada, deixando-vos uma fotografia de mineiros de Aljustrel. Obrigada de novo. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.